Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa audição de hoje. O ponto único da nossa ordem de trabalho é a audição do Sr. Ministro, um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aprovado por unanimidade nesta Comissão. Cumpre-me agradecer a presença do Sr. Ministro de Estado das Finanças, que cumprimento, acompanhado também da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, que igualmente saúdo. Irei dar a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Grupo Parlamentar autor do requerimento, nos termos regimentais e de acordo com a grelha que está atribuída, disporá até 8 minutos para colocar as suas questões, sendo que o formato é o formato regimentalmente previsto de pergunta-resposta, o que significa que a cada pergunta ou conjunto de perguntas irei dar a palavra ao Sr. Ministro para responder e disporá de igual tempo para prestar os seus esclarecimentos a instâncias dos senhores deputados e, portanto, irei anunciando sucessivamente os tempos que estão atribuídos a cada grupo parlamentar, à semelhança das demais audições. Esta audição só competirá, obviamente, ao grupo parlamentar requerente explicitá-la, mas refere-se à audição sobre estratégia fiscal que o Governo pretende seguir para os combustíveis. Esta audição foi requerida no final de setembro, por vicissitudes várias de que destacaria a realização do processo orçamental. Acabou por ser transferida para depois do processo orçamental e, portanto, é a razão pela qual aqui estamos, apesar do requerimento ter, de facto, já um tempo algo dilatado perante a audição. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, não sem antes o felicitar pelo seu aniversário. Portanto, não é todos os dias que se faz uma audição ministerial no dia do aniversário, seguramente. No mínimo é uma data e uma ocasião que ficará na memória do Sr. Deputado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, cumprimento. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, em primeiro lugar gostaria de cumprimentar e agradecer a disponibilidade para poderem ter vindo a esta audição. Efetivamente foi colocada em setembro este pedido de audição. Entretanto, já tivemos o Orçamento de Estado e já podemos saber um pouco mais sobre a estratégia fiscal do Governo para os combustíveis. De qualquer forma, há um requerimento que está feito ao Ministério das Finanças que ainda não foi respondido, mas está em tempo regimental. Mas eu aproveitaria então para começar esta audição fazendo uma questão concreta ao Sr. Ministro, que é qual é o valor da taxa de adicionamento de CO2 que resulta do mecanismo previsto na lei, no artigo 92A do Código dos IECs, e que tem em conta, como diz a lei, a média aritmética do preço resultante dos leilões das licenças de emissões de gases com efeitos de estufa, realizados no âmbito do CEL, entre 1 de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024. Ou seja, qual é o valor da taxa de adicionamento, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças. Doutor, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esse valor ainda está a ser calculado, mas é um valor inferior àquele que resultou da aplicação da fórmula no ano de 24, relativamente a 23. Nós contamos, nos próximos dias, publicar a portaria que resulta desse novo valor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faça favor. Sr. Ministro, de acordo com a lei, artigo 92A do Código dos IECs, esse valor deve ser publicitado até ao dia 30 de novembro. Recordo ao Sr. Ministro que é de acesso público a plataforma do European Energy Exchange, que lhe permite fazer esse cálculo. Não sei a dificuldade que está a ter, mas vou-lhe dizer aquilo que um deputado da oposição conseguiu apurar através de dados públicos. O valor em causa são 67,39 € por tonelada de CO2, é o que resulta, neste momento, o que está em vigor são 81 toneladas. Portanto, eu pergunto ao Sr. Ministro qual é o valor que o Ministério das Finanças está a trabalhar. Muito obrigado. Sr. Ministro, faça favor. O valor que temos de referência, mas que ainda estamos a ultimar na preparação da portaria, é um valor que não se afasta muito daquele que o Sr. Deputado calculou.
Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, pergunto-lhe então, relativamente àquilo que está subjacente dos 525 milhões de euros de atualização da taxa de carbono subjacente ao orçamento, à proposta do Orçamento de Estado, qual foi o valor de referência que o Sr. Ministro utilizou para fazer esse cálculo de 525 milhões de euros? Muito obrigado. Sr. Ministro, faça. Muito obrigado. O valor de referência que utilizámos era o valor que estava em vigor naquele momento, ou seja, os 81 euros que resultaram da última atualização da taxa de carbono. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faça. Sr. Ministro, permita-me talvez o possa corrigir, porque o valor que está subjacente aos 525 milhões de euros são os 83,52 euros por tonelada de CO2, que era o valor que resultava do valor do ano passado. E isso é o que está subjacente aos 525 milhões de euros e pedi ao Sr. Ministro se me confirma esse valor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra ao Sr. Ministro. Sim, tem razão, são os 83 euros que referiu. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, António mais assumentos. A questão então que coloco, Sr. Ministro, é qual é o valor que está a estimar fazer na portaria que vai publicar nos próximos dias. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faça. A portaria que vamos publicar nos próximos dias é um valor que ainda estamos a ultimar, mas que, como disse, aproxima-se do valor que referiu de 67,39 €. Não tenho a certeza se será exatamente esse valor, mas é um valor próximo desse. Muito obrigado. Sr. Deputado, faça. Então, Sr. Ministro, aquilo que lhe pergunto é se está em condições, neste momento, de confirmar ao Parlamento que, antes da execução do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro começa a execução do Orçamento de Estado com um buraco de 645 milhões de euros, porque se fez um orçamento a contar e contendo como pressuposto 83,52 € por tonelada, significa que estes 525 milhões de euros já não existem, significa que tem que acrescentar ainda a taxa de IVA, significa que o Sr. Ministro começa a execução orçamental com 645 milhões de euros de buraco, ou seja, 2/10. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro. Faça favor. Muito obrigado. Permita-me aqui que a minha resposta seja um pouco mais alongada, uma vez que o tema que nos trouxe foi a estratégia fiscal para os combustíveis por parte do Governo. Como o Sr. Deputado bem sabe, em 2022, no momento de pico de inflação, a inflação em 22 foi de 7,8%, depois no ano seguinte foi 4,3% e neste ano prevê-se que seja 2,5%, sendo que nos próximos anos se estima que a inflação fique próximo de 2%. Nessa altura, o Governo, era então o Sr. Deputado Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Governo entendeu aplicar dois mecanismos de contenção dos preços dos combustíveis. Um foi o descongelamento da taxa de carbono, o congelamento da taxa de carbono, e o segundo foi um desconto no ISP. Sucede que desde 2023 a Comissão Europeia tem sinalizado, e agora recentemente com mais veemência, a necessidade de Portugal reverter estes apoios ao preço dos combustíveis, que diga-se preço esse que, no caso da gasolina, em outubro de 21 estava em 1,72 €, em junho de 22 em 2,17 e neste mês de dezembro de 24 em 1,7. Portanto, neste momento, o preço dos combustíveis está ligeiramente abaixo daquilo que estava em outubro de 21 e o mesmo sucede com o gasóleo. A Comissão Europeia, como o Sr. Deputado também sabe, tem alertado, tem feito um conjunto de recomendações e sido bastante, diria até acutilante, na crítica de que Portugal tem que reverter estes dois apoios. Nesse sentido, o Governo, em agosto e setembro, fez, em 3 momentos diferentes, o descongelamento da taxa de carbono, cumprindo a lei e colocando no valor próximo dos 83 €. Fê-lo em 3 momentos que garantiram a neutralidade dos preços nas bombas de combustível e, portanto, não agravando o preço da gasolina e do gasóleo para os consumidores.
Também sabemos que a Comissão Europeia, aliás, ainda recentemente, na avaliação que fez do plano orçamental de médio prazo que o Governo apresentou em Bruxelas, a Comissão Europeia, a Portugal, a Malta e ao Luxemburgo, aprovou o plano com uma reserva. E essa reserva é que Portugal tinha que, até ao final do inverno de 25, será até março, abril de 25, reverter aquilo que ainda eram os apoios, aquilo que ainda são os apoios ao preço dos combustíveis. Este Governo fez um primeiro passo, uma primeira parte desse caminho, com o descongelamento da taxa de carbono. É nossa intenção agora iniciar esse caminho de redução do desconto do ISP. E, portanto, aquilo que faremos é que a redução da taxa de carbono, e com toda a transparência, a redução da taxa de carbono será no valor exatamente igual, aplicada na reversão do desconto de ISP. Ou seja, aquilo que vai ser a redução da taxa de carbono nos combustíveis, gasolina e gasóleo, será também objeto, num montante exatamente igual, de reversão de parte do desconto do ISP. Isto significa que, no dia 1 de janeiro, será esta alteração será neutra do ponto de vista dos preços, será neutra do ponto de vista da carga fiscal e permitirá ao país começar a resolver aquilo que é um diferendo com a Comissão Europeia. Os portugueses não pagarão mais pelos combustíveis, não pagarão mais impostos nos combustíveis, haverá uma composição diferente daquilo que é a tributação sobre os combustíveis. E, portanto, nesse sentido, não haverá perda de receita fiscal, mas também não haverá qualquer agravamento da carga fiscal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. No uso da palavra ainda, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Sr. Ministro, eu lamento que tenhamos que chegar ao dia 19 de dezembro para o Sr. Ministro poder anunciar ao país que vai aumentar os impostos sobre os combustíveis a partir do dia 1 de junho. Porque, Sr. Ministro, o que decorre da lei é que a taxa de carbono varia em função dos leilões do comércio internacional. Era público, aliás, basta-me citar-lhe aqui um artigo do Economist que já era público em agosto que isto ia acontecer. Nós pedimos várias vezes esclarecimentos ao Governo, e aliás não foi por acaso que pedimos em setembro para vir falar sobre a estratégia fiscal sobre os combustíveis, que era para podermos ter uma discussão do Orçamento de Estado perfeitamente clara sobre o que é que o Governo objetivamente iria fazer. Nós questionámos muitas vezes durante o orçamento sobre a taxa de carbono e o Sr. Ministro, mesmo aos jornalistas, falou sempre do efeito consumo. Nunca disse que iria fazer um efeito substitutivo de aumento das taxas unitárias do ISP pela descida que iria haver da taxa de carbono. Porque, ao Sr. Deputado, ao Sr. Ministro, o que estamos aqui a discutir não é o descongelamento da taxa de carbono. Aliás, nunca vi o PS colocar em questão o descongelamento da taxa de carbono. Só que a taxa de carbono não cristaliza, Sr. Ministro. E tenho muitas dúvidas que o Sr. Ministro não tivesse conhecimento disso na altura em que falou. E por isso, como eu não atribuo ao Sr. Ministro desconhecimento nem preparação, aquilo que posso dizer, para ser simpático, é que o Sr. Ministro omitiu ao Parlamento, durante a discussão do Orçamento de Estado, que iria compensar a descida que decorre da lei dos combustíveis com o aumento das taxas unitárias de ISP. E, por isso, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe pergunto neste momento é, então, se da declaração que aqui fez, se confirma esta dedução que eu estou a fazer de que vai aumentar as taxas de ISP a partir de 1 de janeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por notar que o Partido Socialista, durante a discussão do processo orçamental, falava sempre que o ano de 25 havia margens orçamentais, que, aliás, fizeram com que o Partido Socialista, em voto conjunto com o Chega, aprovassem medidas que aumentaram a despesa em 400 milhões de euros. Portanto, noto que durante a discussão do processo orçamental, face àquilo que é o objetivo de saldo orçamental do Governo para 25, 0,3% do PIB, o PS sempre disse que havia uma margem suficiente para acomodar
aquilo que eram as medidas adicionais que o Partido Socialista aprovou em sede de especialidade. E, portanto, espanta-me agora essa surpresa por parte do Sr. Deputado. Mas, sejamos claros, o descongelamento da taxa de carbono foi feito entre agosto e setembro, cumprindo uma das premissas exigidas pela Comissão Europeia. O que vamos fazer agora é ir à segunda premissa e nós não vamos aumentar o ISP, nós vamos reduzir o desconto que hoje existe sobre o ISP. Desconto esse, aliás, que foi legislado no tempo em que o Sr. Deputado era Secretário de Estado, e o Sr. Deputado não ignora que esse desconto era temporário, tal como não ignora que Portugal, Malta e Luxemburgo tiveram uma reserva na sua avaliação do programa orçamental, não por questão de cumprimento das regras orçamentais, mas porque ainda não fizeram todo, perdoa-me a expressão, phasing out, todo o fim das medidas de apoio ao preço dos combustíveis. E, portanto, nós não vamos aumentar o ISP, nós não vamos aumentar a carga fiscal e a tributação sobre os combustíveis e o preço dos combustíveis no dia 1 de janeiro não vai aumentar. O que vamos é fazer um mix diferente da tributação sobre os combustíveis. Nós vamos, uma vez que a taxa de carbono, seguindo a lei, e foi o seguimento da lei que nós fizemos quando descongelámos em agosto e setembro, sempre com a preocupação de que o preço dos combustíveis não se agravasse em cada um desses momentos, aproveitar a redução que resulta da lei na taxa de carbono para fazer uma parte da redução do desconto de ISP. A tributação, e com isto termino, Sr. Presidente, a tributação sobre os combustíveis mantém-se igual, o preço sobre os combustíveis no dia 1 de janeiro manter-se-á igual. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro esgotou o seu tempo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ainda não, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado António Manuel Mendes. Dispõe ainda de 3 minutos, faço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, tenho muita estima por si e por isso o que lhe vou pedir é que possa rever as declarações que fez muito recentemente quando a Comissão Europeia, em comentário ao Plano Orçamental de Médio Prazo, apontou esse tema e o Sr. Ministro garantiu que não ia acolher essa recomendação da Comissão Europeia. Mas o que está aqui em questão, Sr. Ministro, é o seguinte, e acho que o Sr. Ministro me dará razão de que eu estarei a falar a verdade. O que aconteceria aos combustíveis no dia 1 de janeiro, à carga fiscal sobre os combustíveis, pela aplicação do quadro legal que existe, é que por litro iria diminuir pelo menos 3 cêntimos. E o que o Sr. Ministro apresentou, quando apresentou no Orçamento de Estado, disse que o aumento do ISP, que 525 milhões de euros, era pela atualização da taxa de carbono. O Sr. Ministro não pôs lá umas letrinhas pequeninas a dizer que ia aumentar o ISP para compensar a não atualização da taxa de carbono, porque o Sr. Ministro, quando diz que havia atualização da taxa de carbono, e já aqui confirmou nesta audição, que estava com um valor de 83,52 euros por tonelada, e, portanto, sabendo-se hoje que o valor é de 67, e, portanto, o imposto teria que descer, o que o Sr. Ministro aqui está a dizer agora é que vai aumentar o ISP no dia 1 de janeiro. É isso que o Sr. Ministro tem que fazer. Ou então tem que fixar uma taxa de carbono diferente e vai dar exatamente ao mesmo resultado. O Sr. Ministro, que hoje veio anunciar ao país como prenda de Natal, é um aumento de impostos. E aquilo que o Sr. Ministro, nós não estamos a dizer em relação ao preço atual. O que lhe estou a dizer é o descongelamento da taxa de carbono não está em questão. O que está em questão é que o Sr. Ministro quer cristalizar o descongelamento, porque se seguisse as regras da taxa de carbono, a taxa de carbono iria descer. E o que o Sr. Ministro nos vem aqui hoje dizer é, sim, a taxa de carbono vai descer, mas eu, para compensar, vou retirar as reduções do ISP que o anterior Governo fez. É isso que o Sr. Ministro está a fazer. E vem dizer que é para responder ao desafio da Comissão Europeia, e a única coisa que lhe peço, Sr. Ministro, não tenho aqui a sua declaração, mas ouvi-a com atenção e ouvi a forma solene como anunciou ao país, e acho que o Sr. Ministro deverá rever essa sua declaração. Por isso, Sr. Ministro, aquilo que o Partido Socialista aqui hoje vem confirmar é que mais uma vez, o Governo não diz tudo aos portugueses. Foi preciso a insistência, e estes meses todos, para hoje se perceber que não vai funcionar o mecanismo automático da lei, porque vai ser impedido por um aumento de impostos que o Sr. Ministro irá fazer e que todos os portugueses irão fazer. Será um aumento de impostos que dará uma receita equivalente à sua tão elogiada, autoelogiada atualização dos escalões de IRS. Aquilo que dá com uma mão, o Sr. Ministro tirou com a outra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que dispõe de igual tempo, ou seja, 8 minutos para o Grupo Parlamentar e, obviamente, 8 minutos para o Sr. Ministro responder às questões. E vai usar da palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, que cumprimento e a quem de imediato a palavra até 8 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro das Finanças, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Obrigado por terem vindo cá. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre esta nossa audição é que, de facto, noto um grande desconforto da parte do Partido Socialista, porque, seguindo as boas lições do livro de finanças do Dr. Mário Centeno, passou a haver déficits e buracos em todo o lado. Ainda agora acabou aqui de dizer que o Governo inicia 2025 já com um buraco nas suas contas. Portanto, não deixa de ser caricato que, contrariando todas as instituições internacionais relativamente às finanças públicas, o Partido Socialista siga fielmente o livro de finanças de Mário Centeno. E eu gostava de recordar aqui que, em fevereiro de 2016, só para olhar para o passado, o Governo do Partido Socialista procedeu a um significativo aumento de impostos através do ISP, na altura de 600 milhões de euros. No início de 2017, o Governo decretou um novo aumento do ISP, também do Partido Socialista, e só mais tarde é que começou a tomar medidas, dada a pressão dos partidos da oposição e a pressão pública que existia. Recordo, por exemplo, que em 2021, apesar dos avisos da oposição, e nomeadamente da bancada do Partido Social Democrata, os preços já tinham subido mais de 20 cêntimos e o Governo do Partido Socialista tardava a tomar medidas de mitigação destes encargos adicionais para os consumidores, para todos os portugueses e para as empresas, e alegava inclusivamente que tal não era possível por motivos ambientais. Estou aqui a citar informação que foi recolhida historicamente à data. Portanto, ouvir o Partido Socialista aqui lançar acusações ao Governo da AD sobre esta matéria não deixa de ser caricato e surpreendente. E, Sr. Ministro das Finanças, eu gostava de lhe fazer 3 perguntas que são claras e simples. O Governo vai aumentar os impostos para os portugueses neste âmbito? Esta é a primeira pergunta. Sr. Deputado, portanto, vai interpeladamente. Ok. Sr. Ministro, para responder, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Já agora, permita-me dizer que aquilo que eu disse à entrada do Eurogrupo e do Ecofin, face àquilo que eram as críticas da Comissão Europeia, é que nós procuraríamos atender a essas críticas salvaguardando aquilo que é o preço dos combustíveis. E foi isso que fizemos no descongelamento da taxa de carbono. Nós fizemos o descongelamento da taxa de carbono em 3 momentos em que o valor o preço dos combustíveis estava a descer e, com isso, não alterámos aquilo que era o preço antes do descongelamento da taxa de carbono. O desconto do ISP, é temporário e, por isso, ele existiu num determinado contexto de elevada inflação. A inflação em 22 foi 7,8%, num contexto em que os preços dos combustíveis estavam acima de 2 euros, quer na gasolina, quer no gasóleo. Mas esse desconto do ISP, sendo temporário, tem que terminar. E a melhor forma de terminar é fazê-lo de forma faseada, procurando os momentos e os métodos que permitam não agravar o preço dos combustíveis. E, por isso, nós não vamos aumentar a carga fiscal total sobre os combustíveis. O que vamos é fazer uma recomposição do mix fiscal dos combustíveis, ou seja, nós vamos usar esta descida da taxa de carbono que resulta da aplicação da lei, e nós aplicámos a lei no descongelamento e vamos aplicá-la novamente a 1 de janeiro do próximo ano, e usar esse valor de redução da taxa de carbono para fazer uma parte da redução do desconto ou da reversão do desconto do ISP. No dia 1 de janeiro, os portugueses terão o mesmo valor de imposto sobre os combustíveis que têm a 31 de dezembro e terão o mesmo preço que têm a 31 de dezembro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carneiro, faça. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu não me espanto a sua resposta, porque depois de ter visto o padrão de atuação deste Governo com a sua preocupação na redução da carga fiscal e dos impostos, e eu recordo, por exemplo, que no Orçamento de Estado para 2025 nós vamos reduzir os impostos em cerca de 1.500 milhões de euros para os portugueses, um valor muito superior àquilo que poderíamos esperar se o Governo do Partido Socialista provavelmente ainda estivesse no Governo. Portanto, falando no IRS, o IRS jovens, os escalões, o mínimo de existência, estamos a falar de 1.500 milhões entre 24 e 25 que este Governo tem a preocupação de reduzir a carga fiscal aos portugueses. Portanto, ouvir esta conversa do Partido Socialista, que mais não fez do que apresentar no Parlamento medidas que ou reduziam receita ou aumentavam a despesa, e estamos a falar já de um valor na ordem dos 1.000 milhões de euros, não deixa de ser surpreendente. E agora, esta manifestação de que estão preocupados com um alegado déficit que vem no livro de finanças de Mário Centeno e que o Partido Socialista segue fielmente, já sabíamos. Mas, Sr. Ministro das Finanças, eu também sei que, para além da Comissão Europeia, também o Conselho da União Europeia emitiu uma recomendação no dia 14 de junho de 2023, governava então ainda o governo do Partido Socialista, dizendo que a Comissão convidou igualmente os Estados-membros a eliminarem progressivamente as medidas orçamentais nacionais introduzidas para proteger os agregados familiares e as empresas dos choques dos preços da energia, começando pelas medidas de caráter mais generalizado. E a pergunta que se pode colocar é se o Partido Socialista começou a retirar essas medidas de apoio ao custo da energia. Porque quem ouve o Partido Socialista parece que há aqui alguma novidade surpreendente. E a pergunta que eu lhe fazia, Sr. Ministro, era se existiu esta recomendação ou não em 23. Eu até tenho aqui o Jornal Oficial da União Europeia, embora saiba a resposta, e peço-lhe desculpa por antecipadamente fazer uma pergunta para a qual sei a resposta, e se não existiu também uma recomendação de 2024, também do Conselho da União Europeia. Não, mas é preciso reafirmar isto, porque eu sei, o Sr. Ministro das Finanças provavelmente sabe, mas o Partido Socialista não sabe ou faz de conta que não sabe. E, portanto, quanto mais vezes ouvirem, mais se vão convencendo do ridículo desta audição que decidiram pedir. Mas existiu esta recomendação também em 2024 e aquilo que o Governo está a fazer é, garantindo a neutralidade fiscal para os consumidores, tanto quanto percebi, é garantir que, de facto, não há um aumento dos preços dos combustíveis para os portugueses. Eu recordo-me, e certamente quem tem aqui viatura, ou pelo menos abastece a sua viatura, eu recordo-me de abastecer o meu carro a mais de 2 euros por litro de gasóleo. O Sr. Ministro há pouco falava aí de alguns preços mais atuais. Existiu ou não uma evolução no sentido de redução dos preços por força da conjuntura do mercado? E deve isso ser atendido ou não? Sr. Ministro das Finanças, se pudesse comentar ou responder a estas questões que eu levantei. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra ao Sr. Ministro para esclarecer, não propriamente o inquiridor, mas terceiros. Faça favor, Sr. Deputado. Senhores deputados, foi uma pequena nota de boa disposição, portanto não vamos aproveitar para alterar a ordem dos trabalhos. Sr. Ministro, faça favor, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o debate político não deve ser pessoalizado e eu tenho grande estima e consideração pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Aliás, de 2019 até esta parte fizemos muitos debates na televisão, nas rádios, em eventos políticos e creio que estabelecemos uma relação de cordialidade e de simpatia mútua. Mas eu ouvi o Sr. Deputado António Mendonça Mendes e devo dizer que tenho duas perplexidades. A primeira é que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, não me esquecerei, seguramente, aliás, foi meu vice-presidente, foi meu vice-presidente de bancada e é um excelente deputado, Não, pensa muito bem. Mas o que é extraordinário no Sr. Deputado António Mendonça Mendes, e que são duas perplexidades,
A primeira é que o Sr. Deputado não se opõe ao descongelamento da taxa de carbono. Não, ouvi dizê-lo que não se opõe ao descongelamento da taxa de carbono. Disse isso. A segunda é que o Sr. Deputado foi legislador. Em 22, quem era Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais era o Sr. Deputado. Então eu pergunto-lhe, se me permite, porquê é que em 22 legislou que a redução do ISP era temporária? É que, se queria que fosse definitiva, tinha tido os instrumentos, até tinha uma maioria absoluta no Parlamento, teve todos os instrumentos para torná-la definitiva. Ora, o seu espírito, enquanto legislador, foi que a redução do ISP apenas vigorava enquanto os preços dos combustíveis estivessem elevados, fruto da inflação e do choque que resultou da invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa. E, portanto, no seu sentido legislador, no seu espírito legislador, já estava, sempre esteve, e o Sr. Deputado não pode negar, que a redução de ISP era temporária. Se agora está na oposição e quer ser mais simpático, isso não é um problema meu, Sr. Deputado. Senhor Deputado António Mendonça Mendes, a sua qualidade de aniversariante não lhe permite prerrogativas que os demais senhores deputados não têm. Pronto. A dinâmica faz-se através de perguntas e respostas. Neste momento está o Sr. Ministro a responder a uma questão colocada pelo Sr. Deputado Carneiro. É que, Sr. Deputado Carneiro, de facto, em 2023 iniciaram-se as recomendações e os avisos da Comissão Europeia e o Partido Socialista fez um primeiro descongelamento da taxa de carbono. E depois, repare, Sr. Deputado Carneiro, a razão pela qual o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, na sua qualidade de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, dispõe de uma maioria absoluta neste Parlamento, não legislou de forma a que a redução do ISP fosse permanente e legislou de forma a que ela fosse temporária, é que o Partido Socialista, no momento em que tomou esta decisão, tinha um horizonte temporal legislativo até setembro de 26. E, portanto, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes sabe, e será nesta mesa das pessoas que melhor sabe, que a redução do ISP era temporária, porque atendia a uma circunstância específica, circunstância essa que hoje já não se verifica. E, portanto, o que nós sempre dissemos, desde que iniciámos o descongelamento da taxa de carbono, é que faríamos a reversão dessas medidas, porque elas deixaram de ter oportunidade e sentido do ponto de vista económico. Temos uma fortíssima pressão da Comissão Europeia para terminar com essas medidas, que sempre foram temporárias, mas nós faremos, e foi isso que eu disse à entrada do Eurogrupo e do Ecofin, faremos faseadamente, procurando sempre proteger o preço dos combustíveis. E não é por isso, não é por acaso, que os 3 momentos de descongelamento da taxa de carbono são momentos em que garantimos que esse descongelamento não agravou o preço dos combustíveis. E esta recomposição da estrutura fiscal dos combustíveis, que vamos fazer no dia 1 de janeiro, não agrava a carga fiscal, não agrava o preço e permite-nos fazer uma parte da redução do desconto de ISP que sempre foi transitório. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Posso? Muito obrigado. Sr. Ministro, muito obrigado pelos esclarecimentos, porque, de facto, eu acho que para o Partido Socialista era importante. Eu não vi ninguém tomar notas, mas se tomassem notas até era útil para evitarem algumas perguntas. Mas, Sr. Ministro, eu registrei, pronto, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes já vai tomar notas, isso é bom. O Sr. Ministro disse que havia três países que ainda não estavam completamente alinhados com aquilo que é a orientação da Comissão Europeia. Portugal é um deles, e que isso inclusivamente levou a que, no âmbito da apreciação que fizeram do plano de médio prazo, não levantaram problemas com o crescimento económico, que era um problema para o Partido Socialista, não levantaram problemas com déficit ou com a despesa líquida, que para o Partido Socialista e no âmbito do livro de finanças do Dr. Mário Centeno parece também é um problema.
Bem pelo contrário, disseram que o problema é o facto de haver estes apoios de energia que ainda não foram retirados e têm que ser retirados. E a pergunta que eu gostava de fazer, Sr. Ministro, é se existe um horizonte temporal máximo imposto pela Comissão Europeia para retirar isto ou não, por exemplo, e se me confirma, porque imagino que com as interrupções do Partido Socialista depois pode não ter registado essa pergunta, que nós, à data de hoje, estamos com preços por litro, seja no gasóleo, seja na gasolina, iguais ou inferiores àqueles que se verificavam, por exemplo, em 2021 ou 2022. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro. Dispõe de 1 minuto. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, hoje estamos com preços de gasolina e gasóleo que são abaixo daquilo que se verificava antes da invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa. Há um aspecto que me parece, de facto, muito relevante, e para terminar o meu tempo, o Partido Socialista, de abril até dia 11 de outubro, dizia que era impossível entregar o plano orçamental de médio prazo. Portugal não ia conseguir cumprir as regras orçamentais. Portugal entregou o plano e cumpriu as regras e cumpre as regras orçamentais. Depois, numa volta de 180 graus, o Partido Socialista passou o debate orçamental a dizer que a execução de 2025 seria melhor do que aquela que o Governo previa e, portanto, havia uma margem de 400 milhões de euros para acomodar um conjunto de medidas que o Partido Socialista aprovou na discussão na especialidade, sempre com o voto do Chega, e, portanto, o Partido Socialista, aliás, eu salientei isso durante o debate, o Partido Socialista estava mais otimista que o Governo. E, para terminar, o Partido Socialista voltou agora a dar uma volta de 180 graus e está outra vez bastante pessimista sobre o ano 2025. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já não dispõe de tempo. O Grupo Parlamentar do PSD ainda. Portanto, o Sr. Deputado Carneiro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sei que já não tem tempo, mas eu deixarei as questões e depois, se tiver a oportunidade de voltar a elas. Nós ficamos a saber que provavelmente o Partido Socialista vai apresentar um projeto de lei para impedir estas medidas de compensação do Governo, porque pelos vistos são contra, não sei, dependendo da audição. Aguardamos calorosamente por esse projeto de lei do Partido Socialista e também registro, para terminar, Sr. Presidente, o seguinte: o Sr. Ministro das Finanças veio cá ao Parlamento já 21 vezes. Eu estou surpreendido porque esteve aqui a falar aos deputados e a dar esclarecimentos mais de 40 horas, o que é um número surpreendente para um governo que tomou posse, como sabem, em março, abril deste ano. Mas não posso deixar de registar que dos vários debates, até de requerimentos protestativos que o Partido Socialista apresentou, nunca quis discutir, por exemplo, em plenário esta matéria. Discutiu outras que na altura lhe interessavam. Devo lamentar, mas é o que eu tenho a registar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, para uma faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma verdadeira interpelação, apenas para pedir ao Sr. Presidente, que vou fazer chegar para distribuir por todos. A fonte é o Jornal Eco, que é credível, 26 de novembro, que confirma que não apenas o Sr. Ministro disse aquilo que nos disse aqui relativamente aos reparos do plano orçamental do médio prazo, relativamente aos preços dos combustíveis, como relativamente a este benefício da descida do ISP, aquilo que foi a resposta do Sr. Ministro há 3 semanas atrás foi: neste momento não há intenção de mexer neste benefício. Por isso, reitero que a prenda de Natal que trouxe foi o aumento dos impostos. Obrigado, Sr. Deputado. Vai chegar por meio eletrónico, será distribuído imediatamente a todas as senhoras e senhores deputados. Segue-se agora o grupo parlamentar do... Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, quando era mais novo, era muito mais cordato. À medida que vai envelhecendo, exatamente. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Afonso, que dispõe até 7 minutos nos... que irá dividir, certo? Mas, portanto, o Grupo Parlamentar do Chega dispõe até 7 minutos, nos mesmos moldes, portanto, a cada pergunta ou conjunto de perguntas, o Sr. Ministro responderá e dispõe dos mesmos 7 minutos. Sr. Deputado Rui Afonso, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro das Finanças, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Governo de António Costa descongelou a taxa de carbono por 4 ocasiões em 2023. Foi a 28 de abril, através da Portaria 113A, da Portaria 150A de 5 de junho, da Portaria 187B de 3 de julho e da Portaria 244 de 28 de julho. Em agosto de 2023, os descongelamentos das taxas de carbono foram interrompidos e mantiveram-se, digamos, o valor da taxa de carbono inalterado até agosto de 2024, à altura em que, já com o novo Governo, houve 3 alterações, uma em agosto e 2 em setembro. E a primeira questão que eu lhe quero colocar, Sr. Ministro, é se dos 752 milhões de euros que o Governo espera arrecadar a mais em 2025, com o imposto sobre os combustíveis, se efetivamente 525 milhões de euros derivam ou não unicamente do descongelamento progressivo da taxa de carbono. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, aquilo que está no Plano Orçamental de Médio Prazo é que esta alteração da tributação dos combustíveis, que resulta do descongelamento da taxa de carbono, vale 525 milhões e o restante, para os 752 milhões que refere e que estão no Orçamento de Estado de Receita em Contabilidade Pública, é efeito consumo. Eu recordo que até novembro o ISP, a receita de ISP está a crescer perto dos 10%. Muito obrigado, Sr. Ministro. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso e depois agradeço que me sinalize quando então for para passar a palavra. Sr. Ministro, segundo os cálculos da DEC Proteste, o preço de venda ao público do gás óleo e da gasolina iria disparar se a subsidiação que está em vigor através da aplicação das taxas mais baixas de ISP acabasse, tal que recomenda a União Europeia. Aliás, se o ISP for reposto ao nível do que estava em 2021, estaríamos a falar de mais 20 cêntimos por litro de aumento direto no preço dos combustíveis e rapidamente poderíamos voltar a preços da gasolina a atingir os 2 euros e o do gás óleo perto disso, conforme também já foi falado aqui pelo deputado Hugo Carneiro. Contudo, e mesmo com os subsídios fiscais, quer o gás óleo, quer a gasolina, ficam em média 30 cêntimos por litro mais caros em relação à Espanha. Sendo que o descongelamento da taxa de carbono e o aumento dos impostos nos combustíveis em 2025 irão cavar o fosso ainda maior entre os preços de Portugal, praticados em Portugal e praticados em Espanha, trazendo com isso uma enorme desvantagem competitiva para as empresas portuguesas, já que o combustível possui um elevado peso na sua estrutura de custos. E a verdade é esta, Sr. Ministro. Atualmente, e mesmo com os subsídios fiscais, Portugal está no top 10 dos países com os combustíveis mais caros da União Europeia. E todos os países da União Europeia que possuem combustíveis mais caros que Portugal registram níveis de riqueza bem mais elevados que o nosso. Por outro lado, o aumento do preço do combustível está a preocupar diversas associações das áreas da distribuição, da agricultura e do transporte de passageiros. E face ao exposto, questionamos se o Governo irá equacionar ou não, manter ou reduzir até a carga fiscal sobre os combustíveis, dado que a mesma configura uma forte desvantagem competitiva para os vários operadores económicos portugueses. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças. Faço ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Rui Afonso. É exatamente por esse efeito do preço que nós tivemos a preocupação no descongelamento da taxa de carbono de o fazer em momentos em que isso não afetava o preço e fizemos-no na medida em que era possível fazê-lo sem agravar o preço. É por isso que esta recomposição do mix fiscal não vai agravar o preço. Volto a repetir, não há agravamento do preço e não há agravamento da carga fiscal. Há uma recomposição da estrutura fiscal nos combustíveis. E a nossa política pretende ser, tal como foi até agora, não agravar os preços, mesmo que haja alterações do ponto de vista das componentes fiscais. Mas, Sr. Deputado, relativamente à política fiscal do Governo, nós, desde a campanha e no nosso programa eleitoral e na atuação que temos tido, sempre fomos muito claros. Este Governo comprometeu-se com um forte desagravamento da carga fiscal, desagravamento esse quase exclusivamente centrado no IRS e no IRC. E por isso é que, se nós somarmos a redução de IRS que ocorreu
a meio do ano. A redução de IRS que decorre do Orçamento de Estado de 2025, por via da atualização dos escalões, da atualização do mínimo de existência. E o alargamento do IRS jovem, nós temos uma redução de impostos em torno de 1,5 mil milhões de euros. E o nosso compromisso é, nos próximos anos, até ao final da legislatura, até 2028, continuar a baixar o IRS, baixar também o IRC, tendo iniciado este ano, ou para 2025, uma descida de 1 ponto percentual, e, portanto, o foco da nossa redução da carga fiscal, que é bastante significativo, está no IRS e no IRC. Depois também isentámos de IMT e de imposto de selo os jovens na compra da primeira casa, outra medida que o Partido Socialista também é contra. Mas, de facto, o Sr. Deputado, na sua intervenção anterior, referiu, de facto, as duas perplexidades que eu já tinha salientado. É que o Partido Socialista iniciou a reversão destes apoios quando era governo e tinha um horizonte temporal até setembro, outubro de 26. O próprio Sr. Deputado António Mendonça Mendes, não há parte, reconheceu que agora, estando na oposição, tem outra posição. Mas o próprio deputado disse, bom, mas agora já não somos governo. Mas... Muito bem. Então posso ter sido eu que percebi mal. Posso ter percebido mal. Mas que há um facto inequívoco é que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes foi legislador e decidiu na altura que isto era temporário. E decidiu na altura que isto era temporário porque as razões atendíveis a estes descontos verificavam-se naquele momento, não se verificam hoje. E, portanto, o próprio Sr. Deputado António Mendonça Mendes, que é favorável à taxa de descongelamento, que é favorável ao descongelamento da taxa de carbono, também não posso perceber que seja desfavorável a que se inicie a redução do desconto do ISP. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda o Sr. Deputado Rui Afonso, usa a palavra, faça favor. Sr. Ministro, então, deduzo pela mensagem que nos transmitiu agora que o Governo não irá proceder a qualquer redução da tributação sobre os combustíveis, correto? Muito obrigado. Sr. Ministro, faça favor. Sr. Deputado, mais transparente que o programa eleitoral da AD não podemos ser. As nossas medidas de redução da carga fiscal estão perfeitamente identificadas, calendarizadas e quantificadas. São a redução do IRS, que já reduzimos em cerca de 1,5 mil milhões de euros, a redução do IRC e uma medida que não tem a ver com estes dois impostos, mas ainda assim em matéria de impostos sobre o património, que é a isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira casa por parte de jovens com menos de 35 anos. Estas são as medidas que estão no nosso programa eleitoral. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda nos a palavra, Sr. Deputado Rui Afonso, faça favor. Sr. Ministro, eu gostaria de questionar se não considera que essa instabilidade que existe, na tributação dos combustíveis, não poderá causar problemas em termos, do tecido empresarial português, nomeadamente nas empresas que atuam na área da grande distribuição, na agricultura e no transporte de passageiros, como sabe. São empresas cujo combustível tem um peso muito elevado, na sua estrutura de custos e que realmente, acabam por perder a competitividade e acabam por não conseguir ter um planeamento a médio e a longo prazo, relativamente às suas atividades. Eu gostaria de questionar se realmente está em condições de dizer aos empresários deste país que, efetivamente, não poderão contar com o governo português para reduzir a tributação sobre os combustíveis, ou se haverá outras medidas que poderão ser adotadas para compensar realmente o alto preço dos combustíveis face realmente aos preços que são praticados nos países da União Europeia. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Afonso, os setores que são intensivos do ponto de vista do consumo dos combustíveis fósseis, regra geral, beneficiam de gasóleo profissional. Poderemos discutir se haverá um ou outro setor que, não beneficiando, poderia beneficiar. Não sei se é essa a discussão que o Sr. Deputado quer fazer. Mas os setores que consomem, que pela natureza da sua atividade, consomem bastantes combustíveis, centram esse consumo no gasóleo e
E existe, mas, ó, Sr. Deputado, não estamos a discutir a tributação do gás, estamos a discutir a tributação dos combustíveis. É uma coisa completamente diferente. Se me permite, esses setores já dispõem, já há muitos anos, de um gasóleo profissional, que tem uma tributação reduzida. Podemos discutir, naturalmente, o âmbito desse mecanismo. Eu não vejo instabilidade nenhuma na tributação dos combustíveis, na medida em que, volto a repetir, não há agravamento da carga fiscal com esta medida, nem há agravamento do preço dos combustíveis. Muito obrigado, Sr. Ministro. Palavra agora ainda ao Grupo Parlamentar do Chega, desta feita, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Cumprimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, assistimos aqui um bocado a um passa-culpas entre o passado e o presente, mas isso é normal. O problema é que os portugueses, quando vão à bomba de gasolina, a noção que têm é que não pagam o combustível, pagam, acima de tudo, uma carga brutal de impostos, e mais de 50% é, de facto, o ISP, é o IVA, é tudo que está aqui associado, a taxa de carbono, é tudo. Os preços do gasóleo e da gasolina estão sempre acima da média europeia, já se falou aqui de Portugal e Espanha, podia-se falar de França, mas o que nós temos que avaliar, e nesta questão que foi aqui trazida e o pedido desta audiência, desta audição, é que o preço do petróleo está de facto em queda e o Governo tem aproveitado essa descida para aumentar a taxa de carbono que incide sobre os combustíveis, e sei que foi em agosto e setembro, como o Sr. Ministro disse, mas estamos a falar também para o ano. Repare-se que desde agosto a taxa de carbono foi 3 vezes, foi em agosto, 23 de agosto, e 2 vezes em 8 de setembro, 13 de setembro. Se foi, como o Sr. Ministro disse, no momentos que anulavam o preço final, o facto é que a economia, no retomar das suas férias, necessitava muito deste não anulamento do preço final. E ficamos com a sensação que os portugueses têm mesmo que pagar os combustíveis a preços elevados, porque não há maneira de que isto baixe e se aproxime do que é as outras políticas dos outros países europeus. O preço do petróleo baixa e despleta o descongelamento da taxa de carbono, como foi dito. Os portugueses não podem ter mesmo as condições de preço mais baixos como o resto da Europa. Se continuamos com este comportamento, é expectável que continuem a aumentar, confirmando a receita fiscal prevista do Estado em ESP e em aumento de impostos, são mais de 700 milhões de euros, e os portugueses não vão consumir mais gasóleo, vão pagar mais impostos. Essa é, de facto, a problemática. Há aqui uma questão que considero importante. O Sr. Ministro disse que não iria aumentar, mas a Sra. Ministra do Ambiente reafirmou recentemente, neste caso no âmbito das audições do Orçamento de Estado, que também não irá haver em 2005 mais descongelamentos além do que já foi feito. E por isso é preciso ficar aqui bem claro qual é, aumenta ou não aumenta, descongela ou não descongela, que alívio os portugueses terão, que aumento terão, porque se continuarmos assim, qualquer dia já é mais em impostos do que é o produto, é de facto um enorme problema. E por isso sabemos a sua preocupação com a economia e as medidas excepcionais que têm que ser postas ao serviço da economia para que ela cresça. Não será a altura, Sr. Ministro, do Governo, tendo margem para isso, e há essa margem que se sabe no Orçamento de Estado, pelo menos aquela que está projetada, minorar a carga fiscal sobre os combustíveis? Ou teremos receio do que foi dito há dias pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, em que disse que haverá déficit e que, portanto, não haverá margem nenhuma? É isso que tem medo, para que não haja aqui um reajuste do que é necessário para auxiliar a economia? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro. Dispõe de 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, volto a repetir. A medida que vamos tomar no dia 1 de janeiro não agrava a carga fiscal, apenas recompõe a composição da carga fiscal existente hoje sobre os combustíveis e, dessa forma, não agrava o preço. E, portanto, Sr. Deputado, não há qualquer aumento de impostos no dia 1 de janeiro. O que há é uma redistribuição da carga fiscal entre duas componentes. Os combustíveis pagam ISP e taxa de carbono, e depois IVA, e vamos recompor aquilo que é a parte de
taxa de carbono, cumprindo a lei, e aquilo que é a parte do ISP, revertendo parte do desconto temporário que existiu a partir de 22 e que já não tem as condicionantes que tinha. Dizer só, também, Sr. Deputado, que a projeção do orçamento era a projeção de 525 milhões de euros do efeito do descongelamento da taxa de carbono, que agora é passado para a reversão do parcial do desconto do ISP, mais o efeito de consumo, porque a economia vai crescer e, portanto, o consumo de combustíveis também vai crescer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Prosseguir. Sr. Deputado Rui Afonso, pede a palavra interpelação à mesa. Posso ver? Apenas para fazer distribuir uma notícia da Renascença, em que está contra uma notícia de 11 de outubro de 2024, em que está contra que a ANEREC critica o descongelamento da taxa de carbono e que o aumento da taxa de carbono irá refletir-se com maior incidência no preço do GPL, ou seja, do gás de combustível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai chegar aos serviços pela via eletrónica, será distribuído quando chegar. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Bernardo Blanco Cumprimento, e que dispõe, nos mesmos termos, até 6 minutos. Faça, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Dar apenas uma nota rápida, que o PSD nas duas intervenções disse que ia haver uma descida de impostos em 1.500 milhões de euros. Apenas dizer, acho que já tinha dito na audição, que nos últimos 2 anos foram cobrados mais 14 mil milhões de euros, por isso estamos a devolver um dedo quando se tiraram 2 mãos, e este ano ainda nem acabou. Acho que não sei se já tiveram a oportunidade de ver o relatório que a UTAU nos mandou há poucos dias, mas o valor cobrado a mais é superior a essa tal descida, por isso na prática eu diria que não haverá descida nenhuma, e mesmo no fim do próximo ano cá estaremos para confirmar essa descida que me parece que não vai existir. Mas voltemos então ao tema que nos traz aqui. Sr. Ministro, obviamente, tendo em conta que cerca de 50% do preço final dos combustíveis são impostos, a Iniciativa Liberal não concorda com este nível de carga fiscal e por isso é que ao longo dos anos fomos propondo várias propostas nesse sentido, e também o PSD o ano passado, e eu também já o recordei disto de alguma forma, também o PSD se queixava desse nível de carga fiscal sobre os combustíveis, também o PSD propôs descer o ISP em função do nível da receita arrecadada a mais por efeito de IVA, e por isso a minha primeira pergunta era quando é que estas propostas do PSD no ano passado, antes do PSD entrar para o Governo, entrarão em vigor agora com o PSD já a governar. O montante estimado do ano passado era uma descida de 10 a 13 cêntimos por litro. Eu recordo, por exemplo, que a proposta que a Iniciativa Liberal colocou agora para compensar a atualização do mecanismo era cerca de metade desse valor. Por isso, o impacto orçamental era metade, tendo em conta a proposta do PSD do ano passado, e também foi chumbado. Mas a minha primeira pergunta é quando é que se iniciará uma redução da carga fiscal sobre os combustíveis. E uma segunda pergunta, também de forma muito rápida, em relação à contribuição sobre o setor rodoviário, que, de um ponto de vista, vamos dizer, prático, se for apenas assente no princípio do utilizador e pagador, nós tendemos a concordar. A questão é que está escondida no meio do ISP, na prática é um imposto disfarçado, já foi declarado ilegal em 2022 pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, e por isso o que eu gostava de saber é se o Governo, e aliás, só dar uma nota também, que ainda há poucas semanas saíram essas notícias, que o Fisco continua a perder os recursos em relação a isto. E por isso deixar a pergunta se o Governo está, pelo menos, a ponderar a revogação desta contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças. Sr. Ministro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, sobre a primeira questão que coloca, eu posso lhe responder da mesma forma que já respondi a outros senhores deputados. O nosso programa, se há coisa que não nos podem acusar, é que o nosso programa não tinham as medidas perfeitamente identificadas, calendarizadas e quantificadas. E aquilo que nós dissemos no programa eleitoral da AD foi que reduziríamos o IRS, através da redução de taxas, atualização de escalões, etc., mais o alargamento do IRS jovem, que reduziríamos a taxa de IRC e que faríamos uma isenção de IMT Imposto de Selo para os jovens na compra da primeira casa. E, portanto, são essas as medidas de redução da carga fiscal e que no nosso cenário macroeconómico representavam em 2028 uma redução da carga fiscal superior a 1 ponto percentual do PIB, o que é 1,5 pontos percentuais do PIB,
se a memória não me está a falhar, se não era 1,5, era um valor bastante próximo, e que é uma redução muito significativa da carga fiscal, mantendo o equilíbrio das contas públicas e a redução da dívida pública nos próximos anos. Sobre a questão que colocou da CSR, eu, se me permitisse, pediria à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, que está naturalmente mais dentro dos aspectos técnicos do tema, para poder responder. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Secretária de Estado, faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, enfim, como sabe, a CSR foi criada pelo anterior Governo como forma de financiar, então, Estradas de Portugal. E em face da jurisprudência produzida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, aquilo que aconteceu foi que também o anterior Governo, em 2022, salvo erro, eliminou e revogou aquele tributo. E passou a prever uma forma diferente de financiamento das infraestruturas de Portugal, como através de uma consignação da receita do ISP. Portanto, permitir-me-á tecnicamente discordar quando diz que ela foi travestida ou está encapotada, ou não. Havia um tributo que existia enquanto tal, que deixou de existir e foi eliminada em face das considerações sobre ele tecidas de ilegalidade ou de contrariedade com o direito da União pelo Tribunal de Justiça e, portanto, quanto a esse ponto, não me parece que ele careça de nenhuma intervenção adicional. O que está é consignada uma parte da receita de ISP àquilo que eram as Estradas de Portugal. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Secretária de Estado. A palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora pedi desculpa que eu disse setor em vez de serviço. Só uma última questão. Relativamente ainda aos descontos do ISP, perguntar, em termos de conversas e negociações com a Comissão Europeia, se vai haver alguma calendarização de uma possível eliminação, digamos assim, das mesmas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faço favor. Neste momento não temos previsto nenhuma calendarização, nem a Comissão Europeia ainda nos sinalizou qualquer calendarização, mas não excluo que a Comissão Europeia possa tomar esse passo. Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, já concluiu. Muito obrigado. Prosseguimos, dando agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, que cumprimento e que dispõe nos mesmos termos até 6 minutos. Faça, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu às vezes pergunto-me se o PS e o PSD têm noção que têm discussões em espelho, mas é apenas uma pergunta. Há dois problemas nesta... Não, esta retórica foi uma pergunta lançada ao... Foi um desabafo. Eu queria fazer uma pergunta. Há dois problemas que me parece que estão aqui em causa. O primeiro é a forma criativa como o Governo faz as contas e apresenta números. Começou com a redução do IRS, que era 1.500 milhões, e afinal 1.300 milhões já estava previsto. Avança para a descida do IRC, que custava 500 milhões e afinal custa 841, 2 pontos percentuais do IRC. Continua com uma licença de parentalidade que custa menos 2 vezes do que aquilo que foi anunciado pelo Governo, e não vamos às contas dos alunos sem aulas, nem das listas de espera para cirurgia. Mas no Orçamento do Estado, e quando apresentou o Orçamento do Estado, o Governo fez questão de dizer uma coisa e foi o slogan: nem uma taxa de imposto aumenta. Este orçamento não aumenta um imposto. E depois, o Sr. Ministro foi confrontado, quando apresentou o orçamento, com a receita do ISP, que estava a aumentar muito. E perguntaram ao Sr. Ministro, mas de onde é que vêm os 750 milhões de euros de aumento de receita do ISP? E o Sr. Ministro respondeu: a subida da receita do ISP explica-se por 2 razões. 2. O aumento significativo do consumo de combustíveis no país ao longo do ano e a atualização da taxa de carbono. E, portanto, as pessoas estão a consumir mais e, por isso, há um efeito de volume que aumenta a receita. E a taxa de carbono. E depois foi perguntado especificamente, na conferência de imprensa da apresentação do orçamento, foi perguntado especificamente, mas vai
reverter o desconto do ISP? E o Sr. Ministro respondeu, não está nos nossos planos. Vamos ser claros, porque foi este o debate que foi tido. E aquilo que o Sr. Ministro acabou de admitir aqui, hoje, é que a receita do ISP não vem apenas do aumento do consumo e do descongelamento da taxa de carbono. O aumento da receita do ISP vem daquilo que o Sr. Ministro não disse que ia fazer quando apresentou o Orçamento do Estado, que é a reversão do desconto no ISP. E, portanto, nós repetimos estes debates, vezes sem conta, e o Sr. Ministro dirá, como defesa, que o aumento do preço dos combustíveis não se verificará a 1 de janeiro. E até pode ser verdade. O problema é que todo o debate orçamental é inquinado e enviesado por uma apresentação deturpada de números e por uma apresentação sobre intenções que o Governo diz que não pretende fazer, ou do que não pretende fazer, e que depois vimos a verificar que, afinal, vão ser feitas. E é só essa clareza que eu lhe pergunto, Sr. Ministro. Eu não lhe pergunto se o preço dos combustíveis vai aumentar em janeiro. A minha pergunta é muito simples. É ou não é verdade que, quando apresentou o Orçamento do Estado, não falou que ia reverter o desconto do ISP, o que, para todos os efeitos, é um aumento do ISP, mesmo que o desconto seja temporário, é um aumento do ISP? É ou não verdade que não admitiu que ia reverter esse desconto? E é ou não verdade que esse desconto, de facto, vai ser revertido? Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para responder. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua. Repare, Sra. Deputada, como a Sra. Deputada referiu várias vezes na sua intervenção, é uma reversão do desconto. Se é uma reversão do desconto, não pode ser um aumento. O que nós estamos a fazer, Sra. Deputada, o que nós estamos a fazer é diminuir o desconto que era temporário. Pai, Sra. Deputada, se me permitir, repare, Sra. Deputada, a Sra. Deputada disse reversão do desconto, até disse mais, desconto temporário. Portanto, a Sra. Deputada concorda que é uma reversão do desconto e o desconto é temporário. Se o desconto é temporário, ele um dia tem que ser revertido. Ora, essa reversão não é um aumento do ISP. Uma coisa era se nós fôssemos para lá da reversão do desconto, e não é isso que vai acontecer. E ainda para mais, esta reversão do desconto vai ser feita, e este é que é o ponto que me parece mais relevante, vai ser feita através de uma recomposição da estrutura fiscal. O que nós estamos a dizer é que aquilo que é, e que decorre da lei, de redução da taxa de carbono, será usado no montante exatamente igual para reverter o desconto do ISP. Portanto, os portugueses, no dia 1, como a Sra. Deputada também reconheceu, os portugueses no dia 1 de janeiro não vão pagar mais impostos sobre os combustíveis e não vão ter um preço agravado sobre os combustíveis. Sucede, e portanto, Sra. Deputada, aquilo que retiro da sua intervenção é que não discorda dos pressupostos daquilo que eu disse. É um desconto, é uma reversão de um desconto, o desconto era temporário, não há agravamento da carga fiscal e não há agravamento do preço dos combustíveis. A Comissão Europeia avaliou, nós entregámos o orçamento no dia 10 de outubro, a Comissão Europeia, entregámos o plano orçamental de médio prazo, designado Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo, para ser mais correto, no dia 11 de outubro. Ambos os documentos entregues neste Parlamento e à Comissão Europeia em Bruxelas. E a Comissão pronuncia-se sobre os planos orçamentais de cada Estado-membro, dos que já entregaram, porque alguns ainda não entregaram, fruto de circunstâncias governativas, como é o caso de França e da Alemanha, no final de novembro. E, portanto, esta necessidade de reverter o desconto do ISP, que vem de 2023, agravou-se perante aquilo que é uma reserva clara da Comissão Europeia ao plano orçamental português, tal como o de Malta e Luxemburgo, mas por esses países responderão os seus governantes, os meus colegas ministros das Finanças desses países, e, portanto, aquilo que vamos fazer é iniciar a reversão do desconto do ISP sem que haja um agravamento da carga fiscal e sem que haja um agravamento dos preços. E isto parece-me, neste momento, uma solução virtuosa, porque permite-nos resolver uma parte daquilo que é
o problema e o diferente com a Comissão Europeia, sem que os portugueses sintam que se os portugueses pagarem mais impostos ou pagarem um preço maior pelos combustíveis. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra ainda à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Dispõe até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não confunda a minha antecipação das suas respostas com a minha validação das suas respostas. Há duas questões que não ficaram esclarecidas. A primeira questão é uma questão de transparência. O Sr. Ministro foi perguntado inúmeras vezes, no momento em que apresentou o orçamento, e ainda há dias, já foi citada aqui uma notícia do ECO de novembro, e foi perguntado sobre se ia, 26 de novembro, sobre se ia ou não ia retirar este desconto. E a resposta foi que o Governo não o ia fazer ou não tinha planos para o fazer. E, portanto, se é como diz, e estamos apenas perante a reversão de um desconto, e que é uma atitude normal, previsível, banal, porquê é que não disse aos jornalistas que o ia fazer quando foi perguntado por isso no momento em que apresentou o Orçamento do Estado? Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro das Finanças para responder. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, se for ver toda a declaração que eu faço à entrada do Eurogrupo e do Ecofin, verá que eu disse que se o Governo tiver que fazer a reversão do desconto do ISP, terá como princípio cautelar que não há um agravamento dos preços. Esta medida que estamos a tomar não só garante isso, como até garante uma outra coisa, é que não há agravamento da carga fiscal. E, portanto, nós temos aqui uma medida que permite resolver parte daquilo que é o diferendo com a Comissão, sem que agrave o total da carga fiscal que hoje incide sobre os combustíveis. Relativamente à sua segunda questão, no momento em que entregámos o Orçamento de Estado e o Plano Orçamental, nós não tínhamos esta medida prevista. Obrigado, Sr. Ministro. A palavra ainda à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Dispõe de 1 minuto e 15. Faça favor. Nem a tinha há 2 semanas, pelos vistos. Foi uma coisa muito de última hora. Se cá prepararam-na para vir aqui a esta comissão, porque, Sr. Ministro, há obviamente um problema quando o Sr. Ministro diz nós somos obrigados a descongelar a taxa de carbono e por isso o ISP vai aumentar. E o resto do aumento é porque aumenta o consumo. E depois ficamos a saber que, além da taxa de carbono, que o Sr. Ministro disse que era obrigado a descongelar e que, portanto, ia aumentar, há uma escolha do Governo para reverter um desconto de ISP que o Governo, há uma semana ou há 2, dizia que não era necessário que assim tivesse que ser. E, portanto, não foi obrigado a isso. Tanto não foi obrigado a isso, quando apresentou o orçamento, não tinha a medida planeada. O que isto quer dizer é que, de facto, os impostos sobre os combustíveis podiam ser mais baixos. Porque há uma medida que não estava prevista há 2 semanas e que acabou de estar prevista. E essa medida é a que permite completar os 525 milhões que já estavam previstos da taxa de carbono até aos 750, que são a receita fiscal que o Sr. Ministro tinha previsto. E, portanto, sim, há um aumento da carga fiscal face àquilo que seria possível, desde que o desconto não tivesse sido revertido, e o Sr. Ministro não foi obrigado a revertê-lo, como, aliás, acabou de aqui dizer, não estava previsto no orçamento nem há 2 semanas atrás. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Já não dispõe de tempo. Sr. Ministro, para responder, sim. Faça favor. Até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sra. Deputada, aquilo que eu disse na entrada do Eurogrupo e do Ecofin é que, se fizéssemos essa medida, teríamos como princípio norteador da nossa atuação não agravar os preços. E não há qualquer agravamento de tributação. O montante total de imposto que os portugueses pagam hoje por 1 litro de gasolina ou 1 litro de gasóleo é exatamente o mesmo montante total de imposto que vão pagar no dia 1 de janeiro. Se somarmos hoje a componente da taxa de carbono, do ISP e do IVA, dá um valor exatamente igual àquele que se verificará a 1 de janeiro. Porque nós vamos apenas alterar a composição da estrutura fiscal para o mesmo preço, Sr. Deputado, mas o preço depende da variação do preço da matéria-prima, e isso nós não controlamos. Portanto, do ponto de vista, para o mesmo preço, e o preço a 1 de janeiro será igual ao 31 de dezembro, mas a composição, o que alteramos é a composição da estrutura fiscal, mas não agravamos a estrutura fiscal. Diz a Sra. Deputada, poderia ser mais baixo.
Mas, Sr. Deputada, se queremos reverter este desconto do ISP, que era temporário... Não, Sr. Deputada, mas nós entendemos que este desconto deve ser revertido, da mesma maneira que entendemos que a taxa de carbono deveria ser descongelada e fizemo-lo exatamente nos momentos em que não agravou o preço dos combustíveis. E agora vamos fazer a reversão de uma parte do desconto sem agravar os preços e sem agravar a carga fiscal total sobre os combustíveis. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputada Paula Santos, cumprimento, dispõe também de até 6 minutos nos mesmos termos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e gostaria também de colocar aqui algumas questões sobre o preço dos combustíveis, porque o preço dos combustíveis ele é determinado por uma componente especulativa que envolve a cotação internacional, as margens, ou seja, os lucros das petrolíferas, e envolve também uma outra componente que é a fiscalidade. Sobre a primeira questão, aquilo que se exigia ao Governo, e esta é a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar, era de facto uma intervenção, atendendo ao elevado custo dos combustíveis no nosso país, o impacto que tem, quer nas famílias, mas quer também na atividade económica, exigia, como estava a dizer, uma intervenção determinada por parte do Governo no controle e na fixação dos preços dos combustíveis. E não estamos a dizer nada que seja ultra esotérico, porque quer na região autónoma da Madeira, quer na região autónoma dos Açores, isso é feito e não consta que haja escassez de combustível. E, portanto, é uma questão de opção política, é feito no nosso país. E essa era a primeira questão que eu lhe queria colocar, porque até a própria ENSE considera que, ou seja, na publicação que faz nos preços de referência e na referência que faz à cotação, identifica que esses são índices calculados por entidade privada e sem escrutínio público, ou seja, estamos a ter nos preços dos combustíveis componentes que ultrapassam, que são de facto especulativos e que encarecem, e é muito, aquilo que são os custos dos combustíveis. Esta era a primeira questão. Sobre questões de fiscalidade, gostaria de lhe colocar 2 ou 3 aspectos. Um primeiro que se prende com, porque consideramos que também é necessário intervir nesta componente do preço dos combustíveis. E uma primeira matéria se prende com a dupla tributação que hoje existe do ISP e a sede de IVA e que era necessário pôr fim a esta dupla tributação, porque não faz sentido o IVA incidir num valor em que já é contabilizado o ISP. Nós temos colocado por diversas vezes esta matéria e a necessidade de pôr fim a esta injustiça fiscal. Eu recordo que até o PSD, numa iniciativa na Assembleia da República, tinha apresentado uma iniciativa que tinha um objetivo idêntico, aliás, creio que até subscrita pelo Sr. Ministro na altura. E a questão é qual é que é a opinião do Governo relativamente a esta matéria e se este, de facto, é um caminho que nós consideramos que é necessário, mas qual é que é a perspectiva por parte do Governo, se na altura tinha uma opinião e agora tem outra. Sobre o adicional ao ISP, isto é uma outra questão que também agravou bastante o preço dos combustíveis e que se punha também nesta matéria por fim ao adicional do ISP. Esta é uma questão que para nós que faz todo o sentido que assim seja, com o objetivo de facto que é reduzir o preço dos combustíveis. E depois uma questão ainda em matéria de fiscalidade que se prende com aquilo que ficou conhecido como de fiscalidade verde e que levou à criação de novas taxas, como é exemplo a taxa de carbono. E a questão aqui que eu gostaria de colocar é o seguinte, porque
esta opção que esteve presente e que se mantém é sempre no sentido de criar taxas e de prejudicar os trabalhadores, de prejudicar as populações com a criação de mais taxas. É esta a injustiça de fundo que está relativamente a todas estas opções que de facto só levam ao agravamento de preços quando aquilo que seria necessário, e nós temos colocado em cima da mesa, era de facto uma outra opção para, e de aposta nos transportes públicos para, de facto, promover o transporte público e reduzir o transporte individual. Já foi aqui, de certa forma, aflorado, mas eu ainda assim vou voltar a colocar esta questão que se prende com o seguinte: o preço dos combustíveis tem um impacto muito significativo em determinados setores na nossa economia, seja na agricultura, nas pescas, nas empresas do setor de transportes rodoviários, táxis na área da logística, transportes de mercadorias, bom, entre diversos. Se para a agricultura e as pescas há medidas concretas do gasóleo colorido e marcado, mas a questão é de facto da necessidade de ir mais longe, e porque estes são preços, a par de outros, da energia, de seguros, de comissões, de facto têm um peso muito significativo na atividade económica e em particular nas micro e pequenas e médias empresas, e a questão é se o Governo pondera ou não pondera também intervir nesta área de forma a reduzir estes preços e que contribua efetivamente para a dinamização da atividade das micro, pequenas e médias empresas. E uma última pergunta sobre o seguinte: foi recentemente publicado no Diário da República a criação de um grupo de trabalho, aliás, constava no relatório do Orçamento de Estado para 2025, em que o Governo pomposamente o designou para avaliar as empresas do setor empresarial do Estado, mas na prática é um grupo de trabalho para as privatizações. Aquilo que eu queria perguntar é se também vai avaliar a participação de 8% que o Estado detém da Galp, que se vai avaliar também esta participação. Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Ciências para responder. Dispõe até 6 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, sobre a primeira questão que coloca, da fixação de preços, nada nos podia separar mais. Nunca este Governo faria fixação de preços, salvo, enfim, numa situação em que tivéssemos de calamidade ou não sei, de guerra ou algo extremo desse género. Guerra, entenda-se, envolvendo o território nacional. Porque, repare, se há coisa que a teoria económica é relativamente consensual, é que a fixação de preços ou é muito alta e dá uma margem adicional de lucro aos privados, ou é muito baixa e leva a escassez de bens. Depois falou sobre a questão da dupla tributação. Bom, tecnicamente não é uma dupla tributação, mas já agora ela resulta da diretiva. Se ler a diretiva IVA, o IVA incide sobre o preço base de um bem e de um serviço, a que somam 3 componentes: qualquer despesa acessória relacionada com essa transação, qualquer subsídio relacionado com o preço e qualquer imposto ou taxa relacionado com esse bem. E por isso é que ao preço base dos combustíveis, isso também acontece nos automóveis, no tabaco e nas bebidas alcoólicas, ao preço base soma-se o respectivo imposto especial sobre consumo, o IABA nas bebidas alcoólicas, o imposto sobre o tabaco, o imposto automóvel e o ISP, e sobre a soma desses dois valores aplica-se a respectiva taxa de IVA, neste caso a taxa normal de IVA, no caso do continente, de 23%. Portanto, isso resulta da diretiva do IVA e não de uma decisão que o governo português possa fixar ou alterar. Parece-me da sua intervenção que o Partido Comunista Português é contra a taxa de carbono e contra a tributação dos combustíveis fósseis por motivos ambientais. É uma posição legítima, mas que vai contra tudo aquilo que é, neste momento, orientações, quer a nível europeu, quer a nível mundial. Mas, Sra. Deputada, volto a dizer aquilo que tenho dito. Nós decidimos descongelar a taxa de carbono e tivemos a preocupação de o fazer em 3 momentos que significavam que os preços não seriam agravados. E
E foi isso que aconteceu entre agosto e setembro. O que estamos a fazer com esta medida é a fazer uma alteração da composição da tributação dos combustíveis. Estamos a usar a redução da taxa de carbono, que decorre da lei, para reverter uma parte do desconto temporário do ISP. Os portugueses não têm um agravamento da carga fiscal por via desta decisão. A carga fiscal mantém-se exatamente igual àquela que existe hoje, na soma de ISP, taxa de carbono e IVA. Os portugueses não têm um agravamento da carga fiscal e não terão, no dia 1 de janeiro, face a 31 de dezembro, um agravamento nos preços. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Prosseguimos dando a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Núncio, que cumprimento e dispõe, nos mesmos termos, até 4 minutos. Entretanto, muito obrigado. Só um segundo, Sr. Deputado. Recordo que uma segunda ronda depende de inscrição individual e, portanto, que deverá ser feita a chegar à mesa até então. Eu, antes de começar a contar o prazo, informo já que não me vou inscrever para a segunda ronda. Não me vou inscrever para a segunda ronda. Certíssimo, Sr. Deputado. Faça Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Bom, no requerimento que o PS apresentou para a audição dos Sr. Ministro de Estado e das Finanças nesta Comissão, no seu primeiro parágrafo, o PS faz referência ao aumento da carga fiscal sobre os combustíveis. Mas, Srs. Deputados, como nós sabemos, a carga fiscal é um conceito que tem que ser visto de uma forma global, envolvendo todos os impostos e todas as contribuições para a segurança social em percentagem do PIB. E por isso, assumindo que o PS não fez esse exercício, e muito provavelmente esse exercício seria tecnicamente muito difícil de fazer, porque teria que segregar o aumento da tributação sobre os combustíveis em percentagem do PIB, este é o primeiro lapso do requerimento do PS. O segundo lapso tem a ver com o facto de o PS ter omitido o seu requerimento quando fala em carga fiscal, ser este o primeiro governo em muitos anos que propõe efetivamente uma redução global da carga fiscal sobre os portugueses, mesmo num ciclo de crescimento económico. Já foi referido, essa redução da carga fiscal vai ser feita através da redução do IRS em mais de 1.500 milhões de euros, da redução do IRC e da redução do IMT. São essas as opções do Governo da Aliança Democrática, é isso que vai ser cumprido. O terceiro lapso do requerimento do Partido Socialista é a omissão da prática governativa do PS precisamente nesta matéria e esquecer-se de referir que em 2016 o PS aumentou significativamente as taxas de carbono e o ISP e que em 2017 e nos anos seguintes se recusou sistematicamente a aprovar medidas apresentadas pelos partidos da oposição no sentido de reduzir essas taxas. Por isso, a questão aqui que também está em causa nesta Comissão é saber que PS temos hoje nesta Comissão. Se é o PS que à segunda, quarta e sexta defende um aumento significativo das taxas de carbono e do ISP, ou se é o PS que à terça, quinta e sábado é contra o descongelamento da taxa de carbono. A questão essencial que está aqui em causa são as exigências da Comissão Europeia no sentido dos Estados-membros retirarem os apoios que foram introduzidos na tributação sobre os combustíveis e autorizados nessa altura por causa da crise inflacionária. E felizmente que a crise inflacionária já lá vai. Nos 27 Estados-membros, só 3, Portugal, Malta e Luxemburgo, mantêm estes apoios que foram aceitos pela Comissão Europeia a título temporário. E por isso, como já foi referido, o programa orçamental a médio prazo que foi apresentado por Portugal já teve uma reserva por parte da Comissão Europeia, porque Portugal, e ainda no tempo do governo do Partido Socialista, em 2023 não começou a descongelar a taxa de carbono. Muito importante nesta matéria é que, desde o início que está definido, que estes apoios são temporários, o que significa que estes apoios teriam que ser retirados com este ou com outro governo qualquer para cumprir aquilo que estava previsto. Aos senhores deputados, e se têm dúvidas sobre isto, o que se está a fazer aqui é mais ou menos aquilo que se fez na taxa zero do IVA sobre os bens alimentares. Foi dito desde o início, quando o PS aplicou, e bem, a taxa zero sobre os produtos alimentares, que essa taxa zero era temporária, enquanto a inflação estivesse muito elevada. O problema, Sr. Deputado,
E a taxa zero, de facto, foi revogada quando a crise inflacionária terminou. O problema é que, aplicando a narrativa do PS, o PS agravou significativamente a taxa de IVA sobre os bens alimentares, porque repôs a taxa dos 6% e revogou a taxa zero, que estava para ser aplicada apenas temporariamente. E, Sr. Deputado, como vê, a demagogia não pode contar sempre. Nós sabemos que o PS não agravou o IVA, limitou-se a revogar uma medida excepcional para responder a uma crise inflacionária excepcional. O mesmo se aplica relativamente à questão do congelamento da taxa de carbono e à questão dos descontos do ISP. E, por isso, duas perguntas, simplesmente para terminar. A primeira é se, mesmo com o descongelamento da taxa de carbono e com a redução das taxas do ISP, o Governo mantém o objetivo e o compromisso de reduzir globalmente a carga fiscal sobre os portugueses em 2025? E, em segundo lugar, segunda pergunta, e termino, que consequências enfrentaria o Estado português se recusasse a aceitar as exigências da União Europeia de descongelar a taxa de carbono e de rever também os descontos do ISP que foram aplicados temporariamente durante a crise inflacionária. Muito obrigado. Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para responder, dispõe igualmente até 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Núncio. De facto, o Sr. Deputado fez uma resenha daquilo que podemos, mais uma vez, eu não queria, acho que não queria pessoalizar muito, mas que me permitirão, que é, neste momento, a doutrina António Mendonça Mendes sobre esta matéria. E a doutrina António Mendonça Mendes sobre esta matéria tem 3 pontos. O Partido Socialista não se opõe ao descongelamento da taxa de carbono, esse é o primeiro ponto. O Partido Socialista, pelo próprio, por isso é que a doutrina é interessante, porque foi o próprio que legislou em 22, num contexto de maioria absoluta, e está aqui hoje nesta audição. O Partido Socialista, em 22, decidiu que esta redução do ISP era temporária, não decidiu que ela era definitiva, decidiu que era temporária, fruto da conjuntura de uma elevada inflação e de uma subida significativa do preço dos combustíveis, fruto do choque que resultou da guerra na Ucrânia. Esse é o segundo ponto da doutrina António Mendonça Mendes. Mas o terceiro ponto, como o Sr. Deputado bem frisou, e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de referir, é que, de facto, se usarmos a doutrina António Mendonça Mendes à data 2, o Partido Socialista fez um enorme aumento de impostos do IVA sobre os bens alimentares, quando reverteu o IVA zero sobre os bens alimentares. E dir-me-á, não, é que este argumento tem um ponto muito importante. Este argumento tem um ponto muito importante. É que o IVA zero nos bens alimentares era tão temporário como a redução do desconto do ISP. E, portanto, o próprio governo do Partido Socialista, fez descongelamentos da taxa de carbono em 23 e depois, como o governo caiu, por demissão do anterior Primeiro-Ministro, deixou de o fazer. Mas se tivesse ficado no poder, estaria a fazer o descongelamento da taxa de carbono que nós fizemos. Não sei se teria a preocupação de não agravar o preço em cada um desses momentos, admito que sim, e estaria também preocupado com a reversão dos descontos do ISP. E, portanto, de facto, nós quando olhamos para esta situação, nós percebemos que esta solução que nós temos, esta medida que nós temos para dia 1 de janeiro, não vai afetar a carga fiscal total sobre os combustíveis, vai apenas alterar a sua composição e, portanto, os portugueses não vão pagar mais impostos sobre os combustíveis e não vão ver o preço no dia 1 de janeiro agravado face a 31 de dezembro. O Sr. Deputado falou também sobre a redução da carga fiscal no âmbito do nosso sistema fiscal. O nosso programa, o Sr. Deputado foi um dos coordenadores também, era muito claro, mas é importante voltarmos sempre a repetir esta mensagem. O foco da redução da carga fiscal, se queremos falar de redução da carga fiscal,
O foco da redução da carga fiscal no programa da AD, e fomos bem criticados por isso, é no IRS e é no IRC. E depois com a medida do IMT e do imposto de selo, que enfim, não tem uma expressão orçamental muito significativa, embora eu acho que está a ajudar muitos jovens, penso que já são perto de 9 mil que compraram casa beneficiando dessa isenção. E, portanto, nós já fizemos uma redução substancial da carga fiscal em IRS, cerca de 1.500 milhões de euros, estamos a reduzir a taxa de IRC e pretendemos continuar esse caminho. Muito obrigado, Sr. Ministro. Está concluída esta primeira ronda. Tenho 4 inscrições para a segunda ronda, o que antecipo. O Sr. Ministro irá dispor até 8 minutos para responder às questões, na exata medida em que tem o tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões, que é, recordo, 2 minutos por cada senhor deputado. O primeiro dos quais, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faça favor, dispõe até 2 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vejo que o Sr. Ministro e os senhores deputados que apoiam o Governo têm muitas saudades do tempo em que o PS estava no Governo, estão sempre a falar dessa fase. Vamos agora àquilo que é a sua ação no Governo, Sr. Ministro. O Sr. Ministro apresenta um Orçamento de Estado a esta Assembleia da República em que não disse que o aumento de 525 milhões de euros de receita decorria das taxas unitárias do ISP. O Sr. Ministro apresentou dizendo que decorre da atualização da taxa de carbono. Ora, o Sr. Ministro, vejo que ao dia 2 não consegue dizer o valor da taxa de carbono, mas confirmou o valor que eu disse. Mas, na altura, já era previsível que a taxa de carbono viesse a descer em função daquilo que era o resultado dos leilões. E, por isso, o Sr. Ministro colocou conscientemente a atualização da taxa de carbono. Agora o que vem dizer é, bom, mas como a atualização da taxa de carbono não permite, porque nós não estamos a falar de descongelamento, não confundamos as pessoas. O descongelamento fica a 31 de dezembro de 2024. O que estamos a falar a 1 de janeiro de 2025 é a nova taxa de carbono decorrente das regras, não tem nada a ver com descongelamento. E, portanto, o que o Sr. Ministro diz é como a taxa de carbono vai descer muito, eu preciso de compensar estes 525 milhões de euros que disse no orçamento em outubro que eram da taxa de carbono, e então o que é que descobriu agora? Descobriu que há medidas transitórias e que vai subir o ISP a partir dessas medidas transitórias. Mas é isso que está a acontecer, Sr. Ministro. Aquilo que nós levamos desta audição são 2 coisas. Primeira, a confirmação, mais uma vez, que nós não podemos dar credibilidade àquilo que o Governo nos envia para a Assembleia da República. O que aqui está não é reversão dos descontos de ISP, é a atualização da taxa de carbono. Segundo, que o Sr. Ministro toma a decisão, dia 1 de janeiro, não permitir que o preço dos combustíveis desça, porque vai aumentar as taxas unitárias de ISP para compensar o não nível de taxa de carbono no nível em que previu no Orçamento de Estado há 2 meses atrás. É isso que aqui está em causa. Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. A palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, senhores deputados. Sr. Ministro, os portugueses têm de saber, de uma vez por todas, que a maior parte do preço dos combustíveis refere-se essencialmente a impostos. Isso não há dúvida. Os portugueses, quando abastecem o depósito de combustível, atestam, acima de tudo, uma enorme carga fiscal. Pagam, na maior parte, impostos. O senhor ministro já sabe disso, os portugueses também precisam saber que mais de 50% é ISP e IVA. Quanto ao gasóleo e gasolina, estamos sempre acima da média europeia e, em especial, ao Estado espanhol. E por quê? Pergunto porque os nossos salários estão bem abaixo da média europeia e também da nossa vizinha Espanha. A taxa de esforço, comparativamente aos preços e salários de países como França e Espanha, é quase o dobro. Por isso, pergunto ao senhor ministro o que poderá ser feito e que esteja ao alcance do governo para reduzir efetivamente o preço dos combustíveis e equilibrar a taxa de esforço. Obrigado. Obrigado, eu, Sr. Deputado Marcos Santos. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O que é que nós levamos desta audição? O PS acha que, se elevar mais o tom, terá mais razão. Foi isso que acabamos de assistir. Mas, na verdade, aquilo que nós constatamos é que não há um aumento da carga fiscal para os portugueses, há uma neutralidade. Nós constatamos que, quando essas medidas foram introduzidas, em determinados momentos, o preço do litro do gasóleo e da gasolina superavam os 2 euros,
e esse valor já não existe hoje, estamos em valores muito inferiores relativamente a esse histórico, e confirmamos também que existem recomendações, orientações da Comissão Europeia e do Conselho da União Europeia para reverter estas medidas de apoio. Isto é o que nós levamos desta audição. Eu devo lamentar que alguns dos partidos que aqui vieram dizer que estavam muito preocupados com esta questão já se tenham ausentado da sala. Enfim, é o que temos, mas concluímos, portanto, que o interesse verdadeiro destes partidos, e nomeadamente do Partido Socialista, é tentar achincalhar o Governo na sua ação, e eu devo lamentar. E, portanto, dito isto, parece que esta audição foi esvaziada de qualquer assunto. Já que alguns partidos trouxeram aqui outros temas que nada tinham a ver com a audição, eu também não resisto ao Sr. Ministro. Eu julgo que a mesa irá diligenciar nisso, não sei se já o fez ou não, mas nós vamos voltar a ter uma audição com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais sobre as barragens, o IMI das barragens. Em determinado tempo, o Sr. Ministro anunciou a constituição de um grupo relativamente a esta matéria. Sem querer prejudicar essa audição, não sei se nos poderá dizer se esse grupo já foi constituído ou qual é o ponto de situação disso, uma vez que esse é um tema muito importante para a AD. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. E, para concluir, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira, Sr. Deputado, por falarmos em deputados respeitadores, ainda não acabámos as inquirições. Sr. Deputado João Ribeiro, dispõe também de 2 minutos, e os senhores deputados farão o favor de ouvir o Sr. Deputado João Ribeiro. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e os senhores deputados, a ver se a água que o Sr. Deputado acabou de pôr agora não vai arrebentar com os injetores, e estamos a falar de combustível, ele falou de barragens. A minha questão já foi falada hoje aqui, que em Espanha o combustível é 30 cêntimos mais barato que em Portugal. As empresas de transportes têm em Portugal um benefício e recuperam cerca de 17 cêntimos desse valor do imposto, mas mesmo assim o combustível em Espanha é sempre cerca de 10 a 15 cêntimos mais barato para as empresas de transportes do que é em Portugal. Eu até relembro que no ano de 2022, pouco depois de começar a guerra, houve ali uma atrapalhação, não sei se no governo português ou no governo espanhol, em que houve ruptura de estoque em Portugal de combustíveis, porque Espanha, por momentos, o combustível era mais caro do que em Portugal, mas aquilo foi mesmo momentos, cerca de 2 semanas. A questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é se tem ideia de qual seria o valor que o Estado português conseguiria arrecadar se as empresas de transportes, quase em transporte internacional, que acabam por atestar os depósitos em Espanha, o fizessem em Portugal, e para o Governo o que interessa não é a taxa do imposto, mas sim o valor global arrecadado com o imposto, qual seria o valor que vai para a Espanha, e é possível saber esse valor, o valor que vai para a Espanha neste momento e que poderia ficar em Portugal. Ou seja, o Governo português ia arrecadar mais valor em imposto e os portugueses iam pagar menos na bomba de combustível, em vez de estarmos a dar dinheiro ao Governo espanhol. Estou a ver a sua cara de espanto, mas se quiser eu digo qual é o valor que vai para a Espanha todos os meses. Para terem uma ideia, cada caminhão que faz serviço internacional gasta cerca de 5 mil litros por mês de combustível. 5 mil. Vejam a quantidade de caminhões que faz o serviço internacional. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro e senhores deputados pelas questões colocadas. Para uma resposta final, a palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças, dispõe para tal até 8 minutos. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma matéria que tem um histórico e, portanto, este debate naturalmente foi marcado por esse histórico, porque quer o congelamento da taxa de carbono, quer o desconto do ISP, resultaram de um contexto muito específico. Em 2022, a Federação Russa invadiu a Ucrânia, iniciou-se a guerra na Ucrânia. Esse choque geopolítico resultou num pico de inflação que naturalmente também resulta de efeitos da pandemia e efeitos da política monetária da década anterior, quer do Banco Central Europeu, quer da Reserva Federal Americana, e esse pico de inflação que as economias avançadas não registavam desde o início dos anos 80, no caso de Portugal desde o início dos anos 90, e que é designado pelos economistas, entre esse período de início dos anos 80 até
à crise financeira de 2008 e depois como o período de grande moderação, período que teve taxas de juro e taxas de inflação muito baixas, próximas do referencial 2%, que é o referencial dos principais bancos centrais. Esse ano de 22 foi um ano atípico, como já tinham sido o de 20 e 21, fruto da pandemia. O de 22 foi atípico no sentido em que tivemos, em todas as economias avançadas, um valor de inflação muito mais elevado do que aquilo que era o referencial das décadas anteriores e o referencial que resulta da política monetária. E no caso de Portugal, a inflação chegou em 22 a 7,8%, depois reduziu-se para 4,3% em 23%. Este ano terminará próximo dos 2,5%, veremos que números o INE irá divulgar brevemente, e nos próximos anos todas as previsões de entidades nacionais e internacionais apontam para uma estabilização em torno de 2%. Ora, o governo anterior, e por isso é que é importante olhar para todo o histórico desta situação, nós estamos nesta situação porque há este histórico, uma situação excepcional ocorrida em 22 de inflação, e o governo anterior tomou duas decisões relativamente ao preço dos combustíveis para travar aquilo que era a escalada dos preços dos combustíveis, porque o preço do petróleo chegou aos $130 por barril, está agora em torno de $70 o barril. Refiro-me aos preços Brent, mas os outros preços de mercado internacional não diferem muito destes valores. E as duas decisões que o Governo em 22 tomou, um Governo de maioria absoluta, foram o congelamento da taxa de carbono e um desconto relativamente ao ISP. E foi sempre assumido por esse Governo, diga-se que medidas que foram também tomadas pela esmagadora maioria dos países da União Europeia e pela esmagadora maioria das economias avançadas. Sempre no pressuposto, sobretudo a nível europeu, tendo em conta as regras europeias que existem, de que estas medidas eram de cariz temporário. Esse cariz temporário terminou, todos os países da União Europeia reverteram os seus apoios aos preços dos combustíveis, com exceção de 3, Portugal, Malta e Luxemburgo. E isso desde 2023, que daí resulta recomendações e críticas da Comissão Europeia, a última das quais fez com que o plano orçamental de médio prazo apresentado em Bruxelas, apesar de cumprir todas as regras orçamentais e todos os requisitos da nova governação económica europeia, ainda assim Portugal tivesse uma avaliação positiva com reserva, e a reserva era exatamente e exclusivamente o facto de ainda não termos retirado todos os apoios de 2022 relativamente aos preços dos combustíveis. Cientes de tudo isto, o Governo entendeu no verão, em agosto e setembro, fazer o descongelamento da taxa de carbono. Fê-lo sempre no princípio de que esse descongelamento não poderia agravar o preço dos combustíveis. E isso, das 3 vezes que isso ocorreu, entre agosto e setembro, sucedeu. O preço que os portugueses pagaram naquele momento na bomba de gasolina, na bomba de combustível, não foi agravado pelo descongelamento da taxa de carbono. No entanto, há ainda a reversão do desconto do ISP, e essa reversão é neste momento objeto de uma forte recomendação da Comissão Europeia para que termine. E o que também dissemos é que essa reversão do ISP teria também como norte de atuação do Governo que, a ser feita e quando fosse feita, não agravasse o preço dos combustíveis. E por isso aquilo que vai acontecer no dia 1 de janeiro é uma alteração da composição da tributação sobre os combustíveis, que, recorde-se, tem 3 componentes, ISP, taxa de carbono e IVA, e nós vamos fazer uma alteração da composição, mas é muito importante referir isto. Não há agravamento da carga fiscal sobre os combustíveis, há apenas uma alteração da composição da carga fiscal sobre os combustíveis, e por essa via não há agravamento dos preços. Eu volto a repetir, não há agravamento da carga fiscal dos combustíveis, há apenas uma recomposição que
que é permitida pela atualização, nos termos da lei, da taxa de carbono, o que nos permite ir resolvendo o problema da reversão do desconto do ISP, sem agravamento da carga fiscal, apenas com uma alteração das componentes dessa carga fiscal e sem qualquer agravamento no dia 1 de janeiro dos preços da gasolina e do gasóleo face aos preços que se verificarem a 31 de dezembro deste ano. E essas são as duas conclusões desta audição. A medida que o Governo toma no âmbito da política fiscal sobre os combustíveis não agrava a tributação total e não agrava os preços dos combustíveis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria, nesta que é a última reunião antes da interrupção da quadra natalícia, aproveitar a presença do Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, para... Ficou por responder uma questão ao deputado Carneiro. Então, faça favor. Eu peço imensa desculpa, porque o Sr. deputado Carneiro colocou uma questão que é bastante relevante também, que tem a ver com o grupo de trabalho das barragens. Nós anunciámos numa audição, esta é a 7ª audição que eu venho à COFAP, em 7 meses, portanto eu creio que nenhum dos meus antecessores tem uma média de uma audição por mês, mas tenho muito gosto, até pelas funções que exerci anteriormente, de vir a esta comissão, mas esse grupo de trabalho que foi anunciado em maio é composto por um conjunto de entidades, esse grupo de trabalho que foi anunciado em maio, é composto por um conjunto de entidades relacionadas com o tema das barragens, desde a Autoridade Tributária, a Associação Nacional de Municípios, a Direção-Geral de Energia e Geologia, o LENEC, etc. E nós, logo na altura, fizemos o convite a uma personalidade para presidir essa comissão. Sucede que essa personalidade estava impedida de divulgar, aceitou esse convite, com a ressalva de que só no final de outubro é que seria possível fazermos o pedido formal relativamente a essa personalidade. Essa pessoa, permita-me só mais um minuto, Sr. Presidente, essa pessoa é a Sra. Juíza Conselheira Dulce Neto, anterior Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, que terminou o seu mandato no final de outubro. Portanto, só no final de outubro foi possível ao Ministério das Finanças fazer o pedido ao Supremo Tribunal Administrativo e ao Conselho Superior de Magistratura para que a Sra. Juíza Conselheira, que se mantém em função, que continua a ser Juíza Conselheira, embora tenha deixado de ser Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, para que a Sra. Juíza Conselheira pudesse, a título pro bono, presidir esta comissão. A Sra. Juíza Conselheira aceitou logo o convite em maio, coisa que eu quero agradecer aqui publicamente. Nós, em novembro, fizemos o pedido ao Supremo Tribunal Administrativo e ao Conselho Superior de Magistratura e recebemos hoje o ofício de confirmação do Conselho Superior de Magistratura de que autorizava a Sra. Juíza Conselheira Dulce Neto a presidir esta comissão. Creio que a Sra. Juíza Conselheira Dulce Neto é uma personalidade de reconhecidíssimo mérito profissional, de elevadíssima independência e de grande sentido ético. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Reitero aquilo que estava a referir, que era desejar ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado os votos de um Feliz Natal e Ano, e que, obviamente, a todos os senhores deputados, uma referência especial, uma vez mais, ao aniversariante. Senhores deputados, esta é a última reunião deste ano. Teremos a audição regimental no dia 15. A todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.